gente ter alojamento aqui dentro, tem que ter uma vida noturna, que não tem. A gente não tem segurança, não tem transporte. Viver aqui dentro à noite é um perigo. É horrível. Então, isso tem a ver com o que eu falei no início da minha fala. A gente tem que criar um clima, um ambiente universitário aqui dentro. A gente precisa de uma infraestrutura de conforto para ter um ambiente universitário aqui diurno e noturno. A gente precisa dos alojamentos para os alunos estrangeiros, para os alunos brasileiros, para os alunos de graduação, para os alunos de pós-graduação. Isso é fundamental que a gente ataque esse problema. E eu concordo com o Marquinhos. Eu acho que as empresas do parque tecnológico já têm esse esquema. Para elas ficarem no nosso terreno, elas têm que investir X quantia de dinheiro para poder ficar aqui dentro. A gente tem que examinar melhor isso, é uma questão da reitoria também. Examinar melhor essa questão, para ver o que eles podem ajudar, o que eles podem tirar de recursos dessas empresas que estão se instalando no parque tecnológico. É isso. Eu acho que, Emerson, quantas perguntas nós temos aí? 12 aqui, Emerson, uma ali. Então são as últimas 3 perguntas, por causa do adiantado da hora, tá? Oi. Boa tarde. Eu sou o Tomé, estudante de Engenharia Ambiental. Eu represento aqui o Grupo Muda. Nós elaboramos um documento que é de compromisso com o Plano de Gerenciamento de Resíduos do Centro de Tecnologia e o reconhecimento do Laboratório Vivo de Agroecologia e Permacultura. Bem, vou ser bem breve. Trouxe uma cópia para cada um, tem até 2 vias, uma para ficar com a gente e uma com vocês. Eu vou ler a parte que interessa aqui, que o presente documento visa estabelecer compromisso com a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos do CT e da UFRJ, especialmente com o tratamento de resíduos orgânicos, e reconhecer o uso da área de aproximadamente 1.800 metros quadrados localizado próximo ao estacionamento do Bloco A do CT, como laboratório do Projeto Muda UFRJ, sob responsabilidade da coordenadora do professor Heloísa Firmo, bem como reconhecer a relevância enquanto centro de tecnologias sociais, agroecologia, saneamento ecológico e bioconstrução para o desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão no campus Cidade Universitária. Bem, aguardo a resposta se vocês aceitam esse compromisso e se têm planos para se adequar à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Segunda pergunta, por favor. Oi, boa tarde, eu sou o Diego também, ex-aluno de Engenharia Ambiental, atualmente na COP, no programa de Engenharia Química. Eu queria fazer uma pergunta em relação a uma palavra que foi bastante citada aqui, que foi planejamento, inclusive algo além do planejamento estratégico. Eu queria saber como os senhores encaram o planejamento estratégico, dado que ao meu ver, o que mais falta, o que não existe aqui atualmente na decania é planejamento, inclusive estratégico. Para citar alguns exemplos, eu queria que talvez a resposta fosse focada nesses exemplos. A questão dos interblocos. Eu lembro que eu participei da criação do Grupo Muda em 2009, queriam jogar a gente para o interblocos, não queriam, a gente acabou o estacionamento. Falaram que o interblocos atualmente era fechado, já há um tempo foi fechado por conta do barulho, porque os professores reclamavam do barulho. E aí se fechou um espaço que não é nem de uso, nem de contemplação, porque ele é fechado. E o que acontece é que bota uma britadeira aqui no corredor para trocar o piso que estava bom, mas não pode abrir o interblocos para dar barulho para a aula. Mas por que não fazer um tratamento acústico dessas salas, inclusive aumentar a parte para diminuir luz, a parte de vidro? Outra coisa foi também na criação do Muda, a gente batalhou, fez um trabalho sério de um projeto, foi elaborado, escrito, entregue à decania. E o que aconteceu, se não me engano, ano passado, foi tentaram pegar uma parte da área por conta de uma alteração do plano diretor. E aí a decania consultada falou que não sabia do projeto, que achou que ele tinha acabado, que ele ia acabar. Como assim, se tinha um documento ali, o que fizeram com esse documento? O que não teve foi planejamento. E a questão dos serviços aqui, se você passa mal, que é um remédio, que seja uma Novalgina, você faz o quê? Você tem que pegar o seu carro e sair, ou ir bater lá no hospital. Falta uma academia, por que não usar o interblocos para fazer uma academia ao ar livre? Por que não botar uma farmácia? A questão do subsolo é vergonhoso. Meu laboratório dá para o subsolo, a gente precisa usar aquele espaço para fazer carga e descarga de equipamentos, é vergonhoso, as pessoas têm medo de usar aquele espaço. Tamanho, parece Jogos Mortais naquele filme, porque é sujo, mal iluminado, com cabo solto, passando rio, água, peixe. E o que me preocupa ainda mais é a questão do planejamento estratégico. O professor Marcos eu não conheço bem, os 2 professores foram professores da engenharia ambiental,
E desculpa o comentário, mas o que não teve na aula deles foi planejamento. Inclusive o professor Mahler foi afastado por todo o corpo discente da engenharia ambiental, tamanha sua ingerência na docência da disciplina geomecânica, e atualmente ele não é um professor da engenharia ambiental. Então eu gostaria que os candidatos opinassem a respeito desse tema. Pessoal, mais uma aqui. Boa tarde a todos, eu sou Fátima Bacelar, sou servidora da universidade, trabalho na COP e há 9 anos eu coordeno um projeto de letramento de educação de jovens e adultos da COP, e esse projeto visa alfabetizar todos os trabalhadores da universidade, principalmente os trabalhadores terceirizados, prestadores de serviço da limpeza, da faxina. E a gente, há algum tempo, vem recebendo o apoio efetivo, a parceria da decania. Então, eu gostaria de saber dos candidatos qual a opinião que eles têm, se eles pensam em continuar com essa parceria, esse apoio. É isso que eu quero saber. Mais dirigido primeiro o pessoal da engenharia ambiental, eu conheço bastante o trabalho da Heloísa, gosto muito, já trabalhou comigo em várias coisas. Lá no IVIG, a gente toma conta de um projeto de resíduos sólidos de 22 portos marítimos brasileiros, só que em rede, com 240 pesquisadores participando e em cima da Política Nacional de Resíduos. Eu sou uma espécie de cheiros aqui em termos de laboratório. A gente adora essa história de resíduo, trata esgoto lá da SEDAI, etc. Ali. Eu acho fundamental, eu acho esse projeto para mim é vanguarda e tem que ser mantido e apoiado. E não é conversa de candidato, não, eu acho sério mesmo que tem que de fato trabalhar com esse tema da reciclagem, com isso tudo. Eu acho que só que o projeto como ele está hoje, ele foi um belíssimo de uma semente. Isso precisa ser regado e fortalecido para até trabalhar com outras unidades da UFRJ, porque o CT ainda é grande e isso precisa ser avançado, etc. Aquela questão de espaço físico, isso aí a gente vai ver. Eu acho que não vale a pena, em momento de candidato, se comprometer com o espaço físico. Logicamente vai ter o espaço para o grupo trabalhar, mas isso a gente precisa ir lá olhar. Aliás, eu adoraria visitar, depois eu estou disponível para ir visitar, porque a eleição não é agora, né? Bom, a questão do planejamento estratégico, conforme foi tratado aí também, interblocos, etc. Eu já tinha escrito aqui, depois vou divulgar para vocês, que no item 3 que eu botei para ampliar áreas de convivência, tem um pouco dessa preocupação com os interblocos, inclusive esses espaços de serviço. De fato, a gente tem que ter salão, academia, farmácia, essas coisas tem que ter aqui dentro. A gente passa muito tempo aqui. E quando a hora que dá um problema, outra coisa que os funcionários citaram outro dia, tem ambulância, gente, tem um serviço de atendimento de urgência, tem 10 mil pessoas aqui, na hora que passa mal, 3 horas para chegar a SAMU. Olha, a gente não é possível, a COP, né, Romildo, a gente fatura lá 300 milhões de reais ano de projeto, e as outras entidades também faturam. Quer dizer, a gente não pode se dar o direito de ter um médico aqui, tem planos de saúde que são oferecidos aos funcionários, esses caras não podem botar uma unidade, senão vamos negociar com a reitoria para botar uma UPA, porque não dá para a gente ficar sem um atendimento de emergência. Quantos de nós podem ter problema aqui e não ter um suporte adequado? Então, acho que isso vai no planejamento estratégico. A questão do barulho é fundamental, porque na verdade aquela obra ali fora foi paralisada e a gente sabe disso, porque o barulho estava afetando, e aí para construir de noite é mais caro e o aditivo da obra não comporta. Então eu desafio aí os colegas da engenharia e etc, para a gente talvez fazer das construções aqui, construções sem barulho. Vamos trabalhar com vocês, que conhecem bem da tecnologia, conforme a gente viu em alguns países do mundo, unidades que podem entrar em perfil estrutural e não afetar tanto. Eu acho até que nos interblocos a gente vai ter que recuperar com áreas de convivência e reabrir essas áreas e revitalizar, e hoje o problema de barulho não é tão grande porque a maioria das salas já tem ar-condicionado. Eventualmente se troca um vidro por uma questão de reduzir um pouco o barulho de conversa, que é isso que está se falando, mas o barulho de brincadeira é muito pior. Então, em alguns momentos a brincadeira precisa, mas aí tenta trabalhar nas férias. Nem sempre a hora de sair o dinheiro combina com isso. Por último, a Fátima fez um comentário sobre a questão de letramento de jovens, enfim, um programa bem sucedido.
Logicamente, uma vez quando eu estava fora daqui em Brasília, eu tive que responder a um órgão de controle que parte dos meus projetos lá na SH, Superintendência de Informação Hidrológica, usava para capacitar servidores. Eu tinha uma parte dos servidores que eram públicos e outra parte que era terceirizada. O que eu respondi lá para o povo dos órgãos de controle? Olha só, eu sou professor, eu vou formar todo mundo que passar na minha frente, não interessa aonde, qual é a tinta, qual é a vinculação dele. Se eu formar mais gente, é melhor para isso. Se eu formar mais gente, ele paga mais imposto, ele usa mais energia elétrica, ele dá mais retorno para mim. Então eu não tenho que pensar, tenho que formar gente sim, ainda mais aqui, isso aqui é casa do professor. É possível que a gente queira ter gente analfabeta aqui. Bom, eu gostaria que essas proposições, esses comentários, independentemente de quem ganhar a eleição, eles não caíssem no esquecimento e vocês realmente cobrassem isso de quem ganhar. Eu acho muito importante. Acho que o trabalho da professora Heloísa, que eu desconhecia, é muito importante. Eu não sei, quer dizer, os espaços aqui na universidade não nos pertencem, pertencem à universidade e pertencem à sociedade. Então, isso aí vai ter que ser conversado vai ter verificado a ocupação dos espaços, etc. Eu vejo de forma positiva. Eu acho que esse movimento da parte do Recicla CT, eu comecei junto com o Walter, sempre apoiei. Eu tenho desde 1997, por aí, até hoje, diversos alunos que fizeram tese com o tema resíduos sólidos. Eu sou relativamente reconhecido como especialista desse tema, então eu apoio totalmente o projeto. Você, da professora Heloísa e a sua equipe, vocês estão de parabéns, podem contar comigo, que isso aí eu acho que tem que ser só integrado, talvez com o Recicla CT, que eu também acho que é um projeto importante aqui para a universidade. Eu já tive aluno que fez tese de mestrado só sobre o projeto do Recicla CT, sobre os resíduos aqui do CT. E eu até falo isso como proposta, que outros trabalhos sejam entregados nesse estudo na questão dos resíduos. Quanto ao planejamento estratégico, eu também sempre estranhei. Eu acho que aqui faltam muitos serviços. Eu concordo com o aluno que levantou essa questão. Eu não sei porque alguns serviços você vai encontrar no CCS, outros ali atrás, perto da Petrobras, tem, por exemplo, uma farmácia, e falta uma série de serviços que deveriam estar implementados aqui. Eu sei que a coisa não é tão simples, mas eu também concordo e mantenho todo o apoio para isso. Quanto ao processo de alfabetização, eu acho que é importante o que você colocou, e eu lembrei, quer dizer, no período de especialmente 70, 80, especialmente 80, eu subi muito o Morro dos Prazeres ali em Santa Teresa para dar aula de alfabetização, e fiz isso com enorme prazer. Entende? Cada pessoa que você via, que depois aprendia o básico para conseguir estar lendo uma série de coisas e tal, é uma vitória que a gente tem. Então você está de parabéns por esse projeto. Eu acho que a decania tem que apoiar mesmo isso aí. Inclusive, só lembrando que um dos professores, diretores de unidade da Escola de Química, ele comentou comigo a questão de aulas à noite. Também a gente tem que dar espaço e condições para o pessoal aproveitar a oportunidade, seja no curso de alfabetização, seja em cursos normais, para que haja aproveitamento desse espaço que é público, para inclusive ter aulas fora do horário, que seria manhã e tarde, então incluindo à noite para isso. Só que precisa dar condições de segurança e acesso adequado, tanto para chegar quanto para sair, inclusive condições de alimentação também, né? Que eu lembro que eu ficava às vezes trabalhando até muito tarde aqui, a partir de uma hora você não acha onde comer também. Isso até começou, alguns lugares começaram a fechar mais cedo justamente por questões de falta de segurança. Primeira pergunta sobre o projeto mutirão da agroecologia. Vamos para esse projeto. Evidentemente não posso ter compromisso nenhum, mas eu gostaria de dizer que já fui procurado pela professora Suzana Campos, do programa de Engenharia de Transporte da COP, propondo implantar o conceito de um projeto
implantando o conceito de sustentabilidade no CT. Eu acho a ideia ótima e a gente pode chamar, acho que todo mundo que quiser se envolver nesse projeto será bem-vindo. Então, se eu for eleito, podemos chamar o seu grupo para conversar junto com outras. Existem outras pessoas que querem fazer coisas também nessa área. A gente pode chamar todo mundo que queira ajudar nessa parte. As contribuições serão bem-vindas. A segunda pergunta foi do Interbloco. Eu acho importante, sim. Primeiro, eu queria dizer para o aluno que perguntou, você foi extremamente deselegante comentando aqui de planejamento na minha aula, do professor Mário também. Eu gostei da sua colocação, não, porque isso aqui não é um lugar para você colocar esse tipo de opinião. Está discutindo aqui candidatura à decania. Se não gostou da minha aula, é outro problema, você tem que falar em outro fórum, não aqui. Bom, mas respondendo a tua pergunta, não quero me alongar muito nisso, não. Planejamento da sua aula. Exatamente. Não é um lugar para você falar isso aqui. Você pode não gostar da minha, eu planejo nas minhas aulas. Ok? Então, se você não gostou, por favor, coloque em outro lugar. Aqui não. Mas respondendo a sua pergunta, os interblocos. Eu acho que a gente precisa dos serviços, como o Marquinhos falou de farmácia, esses serviços, a gente precisa aqui dentro, porque a gente vive muito tempo aqui dentro. Agora, o interbloco, já andei pensando nisso também, tem a questão do barulho, porque tem sala de professores ao lado, vizinha, na redondeza do interbloco. Não é trivial você botar uma coisa ali que vai mexer a vida das pessoas. Mas eu já vi gente, tem interblocos, se não me engano, a matemática colocou umas mesas ali, um jardinzinho com caminhos para a pessoa ficar lendo. Isso eu acho interessante. Agora, não tenho nenhuma opinião fechada sobre como usar esse interbloco, mas me parece que não seria razoável você colocar barulho ali do lado das pessoas que estão trabalhando. A outra pergunta é sobre projeto de atuação. Nosso fim no Centro de Tecnologia é produzir tecnologia. Eu acho que projetos de extensão em que você pode ajudar a sociedade, na verdade ajudar a sociedade a gente sempre ajuda com a tecnologia. A gente trata do conforto da sociedade. Mas sempre que a tecnologia que você produz pode reverter em uma ajuda imediata para a sociedade, seja comunidade carente ou qualquer fatia da sociedade, eu acho interessante. E também não sou contra, sempre que a gente pode ter iniciativas sociais, na área social, para ajudar a sociedade, também não sou contra não, mas acho isso até louvável. Bom, queria agradecer a presença de todos e, para encerrar, bom, primeiro solicitar a vocês que repassem isso para quem não pôde estar aqui hoje, discutam, convidem os candidatos para discutir. Acho que é importante, nós somos uma comunidade plural, diversa, com interesses diversos. É difícil, nesse espaço aqui, esgotar todas as discussões. Então, convidem os candidatos, conversem, cobrem dos candidatos e cobrem do futuro decano tudo que foi colocado aqui hoje. Para encerrar, então, deixaria 1 minuto para cada candidato para fechar as suas palavras. Bom, então, eu falei o que eu penso. Eu acho que eu não gostaria de ser eleito, eu não gostaria de mudar a minha maneira de ser simplesmente para ganhar a volta e ser eleito para decano. Eu gostaria de ser eleito decano por ser a pessoa que eu sou, por pensar na maneira como eu penso e pelo meu trabalho. Então, espero que poder contar com a ajuda de vocês, um voto, para a gente poder melhorar o nosso centro de tecnologia. Obrigado. Bom, eu queria colocar que a comunidade do CT, alunos, professores e funcionários, é uma comunidade com uma boa formação, entende? Ela tem condições de fazer a verificação, de acompanhar o que os candidatos fizeram até hoje, quais foram as realizações, quais foram os papéis deles. Hoje é um dia, quer dizer, importante nesse debate. Agora, fazer muita promessa aqui eu acho complicado, porque o que a gente vai encontrar
quando um de nós ganhar e assumir, vai ser uma situação que é muito mais complexa. Eu acho que recentemente, nesses dias mesmo, o Walter mandou um e-mail extremamente esclarecedor sobre o problema da alimentação. Eu acho que isso é muito importante. O querer é uma coisa, o poder realizar é outra. Quer dizer, eu acho que qualquer um dos três vai correr atrás, como o Walter tem corrido, para ter os recursos, para melhorar as condições aqui do CT. E eu acho que é isso que nós três estamos propondo, cada um da sua forma, com a sua personalidade, com as suas características, e quero crer até que, ousaria até dizer, cada um com a sua forma vai fazer uma continuação da boa administração que o Walter fez em sequência a outras administrações que esse centro já teve. Obrigado. Bom, gente, quero agradecer a presença de todos. Eu acho que o espírito do que eu gostaria é esse, é um CT para todo mundo, um CT para todos. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais essa integração. Visitando aqui alguns laboratórios, algum IMA, na semana passada, eu fui apresentar a professora Heloísa Mano, que eu não conhecia, de 90 anos de idade, que continua frequentando essa universidade. E eu perguntei à professora o que ela esperava de um decano. Me relatou na ocasião que eu não sabia o nome do atual, etc., mas que ela queria que o decano cobrasse dos diretores e líderes dessa comunidade os seus planos. Porque se eles oferecessem seus planos, o decano podia montar o seu. E assim você montaria um planejamento estratégico ouvindo todo mundo. Falou, olha, se o decano não cobrar o plano, ninguém vai ter plano. Então, eu acho que o papel do decano vai ser cobrar plano da turma, sim, até para a gente estar focado e todo mundo trabalhando junto. E não eu vim de cima para baixo decidindo coisas que vocês já pensaram e têm soluções melhores que a minha. Então, eu acho que nessa integração, o decano tem que cobrar o plano. Por último, umas pequenas frases que eu acho que é importante. Olha, tem uma que é da Isabel Allende, que diz o seguinte, olha, os bons sempre ganham dos maus, desde que sejam a maioria. Então, isso é importante. Segundo, é uma das que a gente, eu acho que o CT, a decania, isso é um desafio legal para entrar e mudar um pouco os áreas, logicamente reconhecendo o esforço de todo mundo. A gente não parte do zero, a gente parte de uma coisa feita, mas eu acho que aí eu vou para aquela mais frase de Ivan, né? Nós capota mais na frente, e tem que ir mesmo consertando as coisas em voo, não pode paralisar nada, tem que acelerar e corrigir uma série de coisas do que vão. Então eu acho que por último, um bom chefe, para mim, é aquele que separa a briga dele para baixo e dele para cima briga. Eu acho que esses foram os bons chefes que eu tive na vida, com aqueles que gostam de brigar dele para cima. Dele para baixo ele separa a briga e consegue resultados positivos nas coisas que faz. Muito obrigado.